disponíveis, certo? Vocês podem estar imprimindo, vocês podem estar copiando. Ah, tia, eu não tenho impressora. Pode estar Tia, a minha copiando. mãe já foi para imprimir, minha mãe. Pronto, ótimo, certo? Quem já imprimiu, ótimo. Quem não imprimiu, não tem impressora, pode copiar, não tem problema, certo? Lá vai ter as datas bem direitinho, certo? Que vocês irão estar fazendo, tá bom? Eu acho que houve só alguma mudançazinha, certo? Em relação à ordem de para vocês fazerem, certo? Então, assim, lá vai estar disponível, né, o dia e a hora. Eu pensei que fosse até 11 horas, mas não, viu? É no horário da aula, de 7h30 até as 9h50, exceto de produção textual, que vai ser de 7h30 até as 5 horas, certo? Só o de produção. Os outros, não, é de 7h30 às 9h50, certo? Que é no horário da aula. Então, não tem atividade, não tem aula, vocês terão tempo livre só para estudar. Muito, tá? Certo? Pronto. Lívia vai ficar disponível de 7h30 até as 9h50, no horário da aula de vocês, tá bom? Ok, né? Então, vamos dar início. Nós temos aí uma atividadezinha para corrigir na página 115 e 116, né? Eu acho que sim, né? Pronto. Então, vocês coloquem aí na página 115, na página 116, para a gente poder fazer a correção. Vou colocar as respostas aqui no chat e a gente iniciar o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Ô, tia, até que hora vai ficar aberta a prova que eu me esqueci? Hã? Lá na lista dos conteúdos está disponível o horário, viu? Vamos lá, página 115, questão 8, certo? Vemos diariamente em jornais ou revistas a destruição do nosso planeta, animais ameaçados de extinção, efeito estufa, desertificação, entre outros. Agora, vocês irão pesquisar, aliás, né, eu vou colocar aqui o significado, né, do efeito estufa. Retenção do calor. Qual é o livro? Ciências, amor. Irradiado pela superfície do planeta. Livro de Ciências, Pablo, página 115. Pronto. O efeito estufa, retenção do calor irradiado pela superfície do planeta. Desertificação. No efeito estufa eu coloquei outra coisa, mas eu não sei se está certo. Tu procurou no dicionário, foi? Foi na internet. Pronto. Se você quiser ler, pode ler, para poder saber. Tá. É um fenômeno óptico atmosférico. É um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Certo, tá bom, viu? Tá certo, desse jeito também. Página 115. Qual é a 115. Tia, eu posso falar minha resposta? É a Pode. questão 8, né? É um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Desertificação é um processo de modernização ambiental que leva à formação de uma paisagem. Tia, é a Ótimo. questão 8. Como é? É a questão Falando minha 8. resposta, tia. É a questão 8. Pode. A desertificação é o processo de destruição
do potencial produtivo da Terra através de atividades humanas, agindo sobre ecossistemas frágeis com uma baixa capacidade de regeneração. Pronto. Eu coloquei aí, ó, na minha, certo? O efeito estufa, a retenção do calor irradiado, certo? A desertificação, processo de formação ou expansão de desertos provocados por causas naturais, por mau uso da terra ou pela combinação desses fatores, certo? Mas como vocês também fizeram a pesquisa, tá? Está correto, tá bom? Vamos para a questão 9. Tia, Oi. quase todo mundo da sala colocou a mesma resposta. Certo. Pronto, então vamos lá. Questão 9. Leia as frases e escreva na cruzadinha abaixo os elementos que correspondem às sentenças. 1. Cobre a maior parte do nosso planeta. Água, certo? 2. Água. Servem de alimentos para nós. Animais. 3. Purificam o ar e servem de alimento. Plantas. 4. O ferro, o cobre, a prata e o ouro são minerais. 5. Fornece luz e calor à terra. Sol. 6. É utilizado para o plantio dos alimentos. Solo. 7. É invisível e sem ele não existiria vida na Terra. Certo? Pronto, coloquei aí, tá? Agora a questão 10. Relacione a resposta de cada frase, depois copie a resposta correta abaixo da frase, certo? Aí a gente tem aí, ó, recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Ele disse assim, ó. Explorados continuamente, podem se esgotar e acabar. Recursos naturais não renováveis, tá? Essa é a A. B. Tudo o que os seres vivos retiram da natureza pode satisfazer as suas necessidades. Recursos naturais. Você já corrigiu a nossa prova? Já sabe no final? C. Não, amor. Ainda não. C. Após o seu colocar uso. naturais. Hã? Em recursos naturais não renováveis, eu me esqueci de colocar naturais. Tá certo. Não tem nada não. Recursos. Na C. Após o seu uso, renovam-se. Então, já sabe, né? Recursos naturais renováveis. Certo? E a 11 era uma resposta pessoal, certo? Escreva a importância de cada um dos recursos naturais citados abaixo para a existência dos seres vivos. Água, solo, ar e sol, certo? Esses aí são os recursos naturais que estão citados, né? E eu queria saber quais são a importância deles, tá? Posso falar? Pode. Beber, tomar banho, lavar objetos e etc. No solo. Sem o solo, o homem não conseguia plantar. A. Respirar. Solo nos fornece o calor solar. Tia, eu posso falar minha resposta? Pode. Água. Sem ela não podemos tomar banho, beber e viver. Solo. Onde plantamos árvores, frutas e legumes. Ar. Sem ele não podemos respirar bem. Sol fornece vitamina D. Certo. Tia, eu posso ler minha resposta? Pode, sim. Água é essencial à vida humana. Solo é fundamental na composição do
Ecossistema terrestre. Ar é uma substância vital para a manutenção da vida Terra. Sol atua no processo de fotossíntese que permite a formação de materiais orgânicos e oxigênio. Ótimo. Vai, Lívia. Pode ler, Lívia. Tia, na água eu botei assim, ó. Porque ela nos hidrata e sem ela não iríamos viver. Solo para as árvores, plantas e plantações. Porque nós respiramos e precisamos dele. O sol, ele nos dá vitamina D e luz. Ótimo. Pode ler, Sara. Viu, amor? Água para nós viver. O solo para o plantio dos alimentos. Ar para nos dar vida. Sol para luz da luz, calor à terra. Ótimo. Muito bem. Pronto. Terminando, né, esse conteúdo, a gente vai já iniciando aqui a unidade 3, né, que a gente vai começar falando sobre os animais, certo? Página 118. Pronto, a gente vai para a página 118, certo, gente? Que vai começar falando sobre os animais, certo? Essa parte dos animais, ele se estende um pouquinho, aí, porque ele vai falar dos animais, né? Aí vem os peixes, os anfíbios, a classe dos animais, certo? E finaliza a unidade com os animais em extinção, né? Mas a gente vai ver hoje só sobre os animais, certo? Aí, quando a gente for para iniciar o nosso segundo semestre, a gente inicia falando sobre a classificação dos animais, tá? Pronto. Então, vamos lá. Na página 118, ele começa assim. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. E isso a gente sabe, né? Que nós temos diversos tipos de animais no nosso planeta. Os animais, gente, digamos que a gente representa ele com o nome de fauna, certo? A fauna... O conjunto de animais é dado o nome de fauna. Pronto. A fauna, gente, é o conjunto, né, de todas as espécies de animais do planeta Terra, certo? A fauna é os animais e a flora são as plantas, né? Acho que o das plantas de vocês, a gente já viu as plantas, deixa eu só ver aqui uma coisa. Porque o último conteúdo vai falar sobre o corpo humano. As plantas a gente já viu. Certo? Pronto. Então, a flora são as plantas, certo? E a fauna são o conjunto dos animais do planeta Terra, certo? Então, nós percebemos que apenas os animais nos rodeiam, né? Eles podem se apresentar com uma grande variedade de características, né? Como o quê? Como a presença de pelos, certo? Carapaças e escamas, certo? Nós sabemos que nós temos animais com pelos, carapaças e escamas, né? Pelos e penas também, certo? A gente tem... Oi. O ornitorrinco, né? Ele é um mamífero que coloca ovos e é venenoso. Como é que ele é mamífero e coloca ovo? Senão ele seria... Pronto, existe mesmo algumas dessas espécies, certo? Mas aí são... É como se ele tivesse um pouquinho de cada, entendeu? A gente vai ver... A gente vai ver isso aí mais na frente, certo? Em relação a isso aí, tá? Vamos continuar aqui. Ele deu 3 exemplos de animais, certo? Ele deu os animais com pelos, né? Nessa primeira imagem. Deu o animal com carapaça, que é a cobra, e
os animais com escamas, que são os peixes, certo? Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Quais são esses grupos? São dois grandes grupos, né? Uns animais são vertebrados e outros são invertebrados. A gente vai ver a classificação deles pouquinho, né? Primeiro a gente vai ver sobre os vertebrados, tá bom? Porque, assim, os animais que possuem crânio e uma coluna vertebral, prestem atenção, certo? Os animais que têm crânio e coluna vertebral, eles são conhecidos como vertebrados, certo? Como o leão, o homem, certo? O sapo. E os animais que não possuem coluna vertebral, não. São os invertebrados. Deixa a tia falar. Ó, os animais que têm coluna vertebral e crânio são os vertebrados, certo? E os animais que não têm uma coluna vertebral, eles são conhecidos como invertebrados, certo? Que são o caso do quê? Dos insetos, né? Dos crustáceos e dos moluscos, tá? Ele deu dois exemplos. Deu aí, né, o primeiro exemplo de um animal vertebrado, que é o que tem a coluna vertebral e um crânio. E no segundo exemplo, ele deu um inseto, né, que é o quê? Um animal invertebrado, que não tem coluna vertebral, certo? Na página 119, nós vamos ver sobre os animais vertebrados. Vamos observar aí. Ó. Os animais vertebrados, eles são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral, certo? Pronto, ele deu duas imagens. Que é a do humano e a do sapo, certo? Ele deu dois esqueletos aí, ó, do humano e do sapo, certo? A diferença é o quê? Apenas, né, o modelo que a coluna se apresenta, né? O crânio E outra diferença, tia, é que o crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, certo? Um conjunto de ossos responsáveis por dar a sustentação ao corpo. Pronto. Todos nós temos o esqueleto, certo? Por quê? Porque nós temos o nosso conjunto de órgãos. Já pensou se nós não tivéssemos o nosso esqueleto, nós não tivéssemos os nossos ossos, como é que seria? Teríamos o corpo completamente mole, certo? E nós não poderíamos se sustentar em pé, né? Porque o que nos deixa em pé é o quê? É os nossos ossos, né? O nosso esqueleto. Se nós não tivéssemos, nós andaríamos como? Rastejando, né? Então, assim, além disso, o esqueleto, ele protege os órgãos, né, internos dos animais, como os pulmões e o coração. O esqueleto, gente, que é os nossos ossos, eles protegem, né, os nossos órgãos, principalmente o coração, certo? Que é o nosso órgão principal, né? Coração é o quê? É a máquina, né? Parou de funcionar, a gente para de viver, certo? Então, assim, o esqueleto, ele é responsável por isso, certo? Por nos manter em pé, certo? E também para proteger os nossos órgãos, né, principais. São os pulmões e o coração. O coração parou, a gente morre, né? Os pulmões também, né, que é por onde a gente respira, certo? É como a gente sempre fala, se você respira um ar puro, você está levando um ar puro para o seu pulmão, certo? Mas se você respira um ar poluído, digamos que você respira um ar que tenha muito fedor, que tenha queimadas, né? Tudo que você inala, que você respira, vai para o seu pulmão, certo? Por isso, é o que está acontecendo aí no mundo, que é o quê? O coronavírus, né? Que você pega com contágio, né? Com as pessoas que você respira, você digamos que você pega numa mão de uma pessoa contaminada. Aí você vai lá e faz isso aqui com o seu nariz, ó. Você acabou de se contaminar, porque isso aqui vai levar a sua inalação, o ar que você respira para o seu pulmão. Vai acontecer o quê? Você vai se contaminar também, certo? Então, os pulmões, né, que é o responsável por a gente respirar também, e o coração, né, que é a máquina do sucesso, né? É a máquina que faz você se manter em pé, certo? Então, assim, o esqueleto, gente, ele é responsável por isso, por proteger, né, os pulmões
e o nosso coração, que são os órgãos principais, certo? Observem aí, como eu falei para vocês, né? O esqueleto de um humano e o esqueleto do sapo, certo? Os dois têm as duas coisas iguais, né? Crânio, tá? E a coluna vertebral. O que difere é apenas né, o formato, tá bom? Então, o corpo de humano, que é o nosso, tem o crânio? Tem. Tem a coluna vertebral? Tem. O do sapo tem crânio? Uhum. Tem coluna vertebral? Com certeza. Certo? Então, esses dois, eles são iguais por isso. Um animal racional e o outro animal, né? Vertebrado. No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem também outras características, né? Que é o que diferencia eles, né? Que são divididos em 5 classes, foi o que eu falei para vocês, né? Os animais, gente, eles têm várias características, inclusive as classes, né? Que é o que difere eles, certo? Nós temos a classe dos mamíferos, que são aqueles animais que mamam, certo? Os animais que mamam. Nós temos as aves, os animais, os mamíferos, eles têm o quê? Pelos, né? Que são os animais que mamam, que nascem da barriga da mamãe, certo? Nós temos as aves, certo? Que são aqueles que voam, certo? Que têm penas. Nós temos os répteis, que são aqueles que vivem na água, que é o quê? A cobra, o jacaré, certo? E nós temos também os anfíbios, que são aqueles que por exemplo, o sapo, a rã, a perereca, são anfíbios. E nós temos os peixes, né, que é aquele que também vive na água, que tem escamas. No caso aqui, os répteis, né, eles têm o quê? Uma carapaça, né? E os peixes têm escamas, certo? E vivem na água. Porque os peixes, eles são a gente vai ver também as características dos peixes. Eu não vou dizer agora não, porque senão vai, né, adiantar o assunto da outra aula. Então, para ficar entendido para vocês, certo? Os animais, nós podemos classificar eles como invertebrados e vertebrados. Não esqueçam disso. Os invertebrados são aqueles animais que não têm coluna vertebral e nem crânio. Os vertebrados, eles têm coluna vertebral e crânio, certo? E a gente pode classificar eles como mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, certo? Nós temos esses animais aí, e essas a gente pode classificar também dessa maneira, né? Porque eles têm 5 classes. Então, a gente pode dividir. Ele deu o exemplo da anta, né? Como os mamíferos. A anta boi, a vaca, o cachorro, o gato, a baleia, tudo são mamíferos. As aves. Ai, tia, mas a baleia, ela vive na água. Mas ela é um mamífero, certo? Mamíferos, também peixes. As aves, ele deu um exemplo aí, né, de uma ave, certo? Os répteis, ele deu, que é o gavião, certo? Os répteis, ele deu o exemplo do jacaré, certo? Dos anfíbios, ele deu o exemplo do sapo. E dos peixes, né, ele deu o exemplo do peixe, que já é peixe, certo? Pronto. Entendido isso aí, vocês irão fazer a atividade da página 120. Apenas da página 120, tá? Tia, Não expliquem. sempre com dúvida quando eu vejo uma figura de pinguim ou até talvez um animal. O pinguim é mamífero. Eu não estou entendendo porque tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Eu estava com dúvida quando eu via uma imagem de pinguim. Aí eu ficava com dúvida se o pinguim era mamífero ou ovíparo. Ou o quê? Mamífero ou o quê? Ovíparo, pinguim. O pinguim. É o pinguim que tu tá falando, é? É onífero, tio. É onífero.
O pinguim? Vamos saber. Os pinguins, eles são aves, né? Apesar de realmente não voarem, eles, na verdade, têm penas, certo? São penas bastante finas e curtas, diferentes da grande maioria das aves, e acabam sendo muito semelhantes, apesar à pelagem dos mamíferos, certo? O Tia, pinguim, ele tem aves marinhas que voam e que podem ser encontradas, certo? Bons caçadores, os pinguins se alimentam de crustáceos, de moluscos, peixes e pequenos animais marinhos, certo? O pinguim, ele vem de outra ave que habitava na região do Ártico, né? E foi extinta pela ação do homem. Ele é uma ave marinha, né, e nadadora, chegando a nadar com velocidade de até 45 quilômetros, passando a maior parte do tempo na água. A classe do pinguim, ele... Qual é a classe do pinguim? Ave ou répteis? Ave. Entendeu? As espécies dele, eles se dividem em 17 ou 18 espécies, né? Número que gera briga entre os especialistas. Boa parte deles vive na Antártica, né? E nas ilhas subantárticas da Nova Zelândia, certo? Só uma curiosidadezinha aí sobre o que a Maria Clara falou, certo? Então, pronto, gente, já são 9h50, né? Já está encerrando a nossa Tia, aula. os Oi. pinguins, eles também não, eles moram só no frio, não. Eles moram também no calor, às vezes. Igual um homem brasileiro que Muito difícil, né? pinguim. Muito difícil, porque a maior parte deles vive lá na Antártica, né? Pronto, então, assim, encerrando a nossa aula, certo, gente? Vou colocar agora a atividade lá no Google Sala de Aula. Vocês irão fazer apenas a página 120, tá? E a gente irá fazer a correção amanhã. Amanhã a gente também ainda continua com os animais, tá bom? Então, beijos para vocês. Tchau. E até amanhã, tá bom? Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, gente.